Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 27 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para sempre. Como vimos outras vezes, o povo procura Jesus porque quer pão material, de graça, sem trabalhar. Quer o bem-estar físico e basta. Não está interessado na obra de Deus, que é acreditar em Jesus, o enviado, o Filho amado. Jesus fala para esse povo e para todos nós. Você está se esforçando mais para o teu ganha-pão diário ou para construir a tua vida espiritual? Esforçai-vos pelo alimento que não perece. Isso significa se preocupar com o próprio crescimento interior, com o conhecimento da palavra, com a Eucaristia e os outros sacramentos, com a própria formação. E o restante Deus dará em acréscimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. O pecado precipitou o homem abaixo do nível dos animais. Os animais não se angustiam com o que comer ou vestir, mas a primeira preocupação de quem tem o coração pagão é o que vou comer, o que vou vestir, onde vou procurar dinheiro. Essa adoração do dinheiro se torna uma autêntica escravidão e afeta todos os que não têm Deus no coração, de todos os que não confiam em Deus. Não estamos muito longe da mentalidade que levou a construir o bezerro de ouro e a considerá-lo o Deus que devia ir à frente do povo. Se você não coloca Deus à frente, então o carro-chefe se torna o dinheiro, a bebida, o sucesso, os ídolos que bem conhecemos. O povo de que se fala nesse evangelho estava seguindo Jesus. Começou bem, mas acabou mal. Ficaram atrás de Jesus dias e dias, sem se preocupar com nada que não fosse escutá-lo. Jesus se comoveu com eles, tanto que fez a multiplicação dos pães. Mas não durou muito essa boa vontade.
em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esse é o eterno desafio do ser humano. É o teste que revela o quanto amamos a Deus e quanto confiamos nele. Jesus sempre foi muito claro e radical nisso. Não vos preocupeis com o que vestir, o que comer. Preocupai-vos com o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado em acréscimo. Irmãos, a experiência da providência se torna uma das mais fortes provas que Deus existe e Ele está perto de nós. A missão Belém acontece em 3 milagres de multiplicação dos pães por dia, porque se consomem 15.000 refeições por dia, e todo dia Deus manda o necessário para as 2.200 pessoas acolhidas aqui no Brasil, as 2.000 crianças no Haiti, sem contar a Itália e todos os outros. Pense, a missão Belém consome 10 toneladas de arroz por mês e todo dia chega o necessário. São 10 anos que caminhamos e ninguém morreu de fome. É um mistério que só entenderemos no céu. O episódio que hoje meditamos não pertence ao passado, mas fotografa a experiência de cada um de nós. Pare um pouco e pense: em qual momento da minha vida eu experimentei isso? Teve um momento em que eu me encontrava em apuro e sentia a mão providente de Deus me sustentando? Tente agora entregar na mão de Deus tudo o que te preocupa em relação ao seu futuro, tudo que te angustia, toda a situação difícil que você vive, seja até seu desemprego ou aquele do seu filho ou do seu marido. Apresente a Jesus e confie a Ele suas angústias e necessidades. Quando Jesus fala: trabalhai pelo alimento que dura para sempre, o que você acha que é esse alimento? Tente pensar um pouco. O que é esse alimento que permanece até a vida eterna? Com tudo isso no coração,
Vamos ver novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais movem o nosso coração. Agora podemos escolher o nosso propósito. O que Jesus queria dizer quando pronunciou esta frase: trabalhai pelo alimento que não perece. Como podemos trabalhar pelo alimento que não perece? Qual é este alimento? Sem dúvida, isso significa trabalhar para Deus, para o reino de Deus, a sua justiça. Isto é, construir uma civilização do bem, fazendo o bem acontecer. Pense um pouco, como eu hoje posso trabalhar para Deus? Como posso construir a civilização de Deus, a civilização do amor, o reino de Deus?
Esforçai-vos pelo alimento que permanece para sempre. Paz e alegria a todos. Alimento verdadeiro é acreditar em Jesus e viver a sua vida. Paz e alegria a todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo faceis